Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 1981, envolve um jovem e até hoje a polícia tenta entender o que aconteceu com ele. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kurt Sova. Kurt Eugene Sova nasceu em 1964, o filho mais novo de Ken e Dorothy. O garoto tinha 3 irmãos mais velhos e era muito próximo de seus pais. Em 81, ele estava no ensino médio e morava com a sua família em um bairro tranquilo, aos arredores de Cleveland, em Ohio. Segundo sua família, ele era um jovem que nunca deu problemas aos pais, um garoto que nunca arrumou briga na escola ou com os amigos que tinha na rua. Em 28 de outubro de 81, no subúrbio de Cleveland, 3 meninos fizeram uma descoberta horrível. O corpo de um jovem deitado de bruços em uma poça em uma ravina. O corpo estava em uma pose semelhante a Cristo quando foi crucificado. Era nítido que o garoto foi colocado lá por alguém naquele local. Além de algumas pequenas lesões e arranhões, não havia nenhum sinal de lesão grave. Um dos seus tênis estava em uma pilha de pedras, já o outro nunca foi encontrado. Várias horas depois, o corpo foi identificado positivamente como Kurt Sova, que estava com 17 anos. Uma autópsia revelou que ele morreu entre 24 horas a 36 horas antes de ser encontrado, mas o que preocupava a polícia era que o garoto estava desaparecido há 5 dias. Então, onde ele esteve durante todo esse tempo? O legista não conseguiu determinar a causa da morte. Os pais de Kurt ficaram desesperados quando a polícia deu a notícia. Eles estavam procurando pelo garoto há 5 dias e ainda tinha esperança de que ele fosse encontrado vivo. A mãe desconfiou que alguém sabia de alguma coisa, mas estava escondendo. Um pouco depois que seu corpo foi encontrado, os amigos de Kurt contaram a seus pais que eles foram em uma festa na sexta-feira à noite em Newburgh Heights, a menos de 3 quilômetros de onde os Sovas moravam. Quando Dorothy recebeu essa informação, ela foi até o local que ocorreu a festa. Ao chegar lá, ela descobriu que uma mulher chamada Susan alugou o apartamento para dar essa tal festa. Mas Susan não estava naquele momento no apartamento. Então Dorothy conseguiu o telefone dela e ligou mais tarde. Na ligação, a mulher disse que não conhecia Kurt e que não tinha dado nenhuma festa naquela sexta-noite. Dorothy descobriu através de um entregador de pizza que houve sim uma festa no apartamento. Ela entrou em contato com Susan novamente e dessa vez a mulher admitiu ter dado uma festa e que sim, que Kurt esteve lá. Mais de 1 dúzia de pessoas apareceram no local. Alguns deles eram mais velhos do que Kurt. A maioria deles eram pessoas que ele nunca tinha conhecido antes. Depois de voltar atrás e contar a verdade, a Susan deu algumas declarações do que aconteceu naquela noite. Ela disse que o Kurt tinha bebido muito e que estava até incomodando ali um pouco o pessoal da festa. Isso para a Dorothy foi um choque, porque ela não sabia que seu filho bebia e também os amigos dele falaram que não era comum o Kurt beber. Então a gente não sabe o que aconteceu naquela noite para ele ter bebido tanto assim. Em algum determinado momento da festa, ele começou a esbarrar nas pessoas e ele também começou a se sentir mal por causa da bebida. Então a Susan falou com um dos amigos dele e pediu que levasse ele lá para fora para ele tomar um ar fresco para ver se ele se sentia melhor. O amigo que estava com Kurt naquela noite se chamava Sam, então aproximadamente às 9h30 os dois foram para a rua. Como era uma noite fria, Sam subiu para pegar a jaqueta de Kurt e o deixou na rua, encostado em uma cerca. Quando voltou para fora alguns minutos depois, Kurt tinha sumido. Ele vasculhou a área ao redor, mas não encontrou nada. Ele assumiu que Kurt tinha caminhado para casa, já que não ficava muito longe. Quando Dorothy ouviu a história, ela ficou histérica. Ela tinha certeza de que algo havia acontecido com ele, seja na festa ou no caminho de volta para casa. O corpo de Kurt foi encontrado a apenas 500 metros do apartamento onde ocorreu a festa na sexta-feira. O tenente do caso acreditou que o corpo de Kurt foi jogado lá, e quem jogou conhecia a área. No local em que o corpo foi encontrado era um lugar onde as pessoas passavam, então quem colocou o corpo lá sabia que ele poderia ser encontrado.
A polícia vasculhou a área em busca de pistas. O legista-chefe diz que, com base nas coisas que viram e o que estavam ausentes, eles acreditavam que Kurt morreu de morte fisiológica instantânea, e a forma da morte foi assinada como provável acidental. Ele disse que eles determinaram isso porque eliminaram todo o resto. Kurt não foi espancado. Ele tinha um nível de álcool no sangue de 0,11 que não era alto o suficiente para acabar com sua vida. Ele não tinha drogas pesadas em seu sistema. Ele não tinha nenhuma doença natural pré-existente. Dorothy não conseguia acreditar que o legista não pudesse lhe contar como Kurt morreu. Ela acreditava que eles fizeram isso apenas para dar alguma paz à família. Ela queria saber o que realmente tinha acontecido com ele. Após o choque inicial da morte de Kurt ter diminuído, Dorothy começou a juntar uma série de eventos estranhos que ocorreram durante os 5 dias em que ele estava desaparecido. Na segunda-feira, 3 dias depois que ele desapareceu, um de seus amigos, chamado David, afirmou ter visto Kurt e outro garoto andando por uma rua movimentada a menos de 1,5 km da casa da família Sova. David estava a caminho de uma entrevista de emprego quando viu Kurt. Kurt estava com alguém que ele não sabia quem era, que ele não conhecia. David parou para oferecer uma carona. Ao mesmo tempo, uma van parou e Kurt gritou "Franco". Ele e o outro garoto correram até a van e entraram nela. David não sabia que Kurt estava desaparecido nesse momento. Ele disse que se soubesse, ele teria feito alguma coisa, talvez dirigido atrás da van. Também na segunda-feira, um estranho que tinha sido visto rondando o bairro notou o folheto de desaparecido de Kurt na vitrine de uma loja de disco local. Ele entrou na loja e disse à gerente que ela poderia tirar o panfleto, já que eles vão encontrar o garoto morto em 2 dias. Ninguém vai saber por que ele morreu. Ele então saiu da loja. No dia seguinte, antes da abertura da mesma loja, o estranho deixou flores e um bilhete. A nota dizia: "As rosas são vermelhas, o céu é azul. Eles o encontrarão morto, e vão encontrar você também." Ela denunciou isso à polícia. A polícia o interrogou e disse apenas que ele era um homem com problemas psicológicos. Ela não o viu depois disso, já que Kurt estava desaparecido nesse momento, a polícia liberou o homem. Mais tarde, quando Kurt foi encontrado morto, o homem havia desaparecido. Na quarta-feira, no mesmo dia que o corpo de Kurt foi encontrado, Dorothy recebeu uma ligação de Susan pela manhã. Ela disse a Dorothy que alguém estava dormindo em seu porão e que talvez fosse Kurt. Ela então se perguntou por que ela estava ligando de novo depois de ter mentido para ela tantas vezes. Dorothy não sabia se acreditava ou não, pois até o momento o corpo de Kurt não tinha sido encontrado. Depois dessa ligação, ela falou com seu marido Ken e ele disse que iria até o local para ver se o Kurt realmente estava lá ou se tinha ali alguma pista para ajudar no caso. Então ele foi até o apartamento. Quando ele chegou no porão, ele realmente viu uma cama e que a cama parecia que alguém tinha dormido nela, mas ele verificou ali por todo o porão e não encontrou nada. Nem a pessoa que provavelmente dormiu naquela cama, se fosse o Kurt até então, era aquilo que ele esperava, mas ele também não encontrou nenhuma pista nem nada. Depois disso, Dorothy acreditava que Kurt esteve no porão em algum momento. Ela achava que ele morreu lá ou já estava morto quando foi colocado lá. Se Kurt morreu ou não no porão, seus pais têm certeza de uma coisa: 24 horas antes de seu corpo ser encontrado, ele não estava na ravina. Ken procurou lá e não encontrou nada. Ele acredita que eles largaram o corpo dele naquela noite. Finalmente, 3 meses após a morte de Kurt, Dorothy teve motivos para suspeitar novamente. A morte de um garoto que Kurt conhecia, Eugene Cavett, de 13 anos, parecia ter uma estranha semelhança com o caso de Kurt. Eugene foi encontrado em outra ravina a 3,5 km do local onde o corpo de Kurt foi descoberto. Ambos os garotos estavam desaparecidos por algum tempo antes de suas mortes, e o sapato direito de Eugene também nunca foi encontrado. Uma autópsia mais tarde determinou que Eugene morreu ao cair na ravina. Ken diz que eles ainda não sabem mais do que eles sabiam no dia que saíram para procurar por ele. Ele acredita que alguém sabe exatamente o que aconteceu com Kurt, e eles estão apenas escondendo isso. Dorothy não acha que ficará em paz consigo mesma até encontrar respostas para aquilo que aconteceu. Ela nunca vai desistir porque ela não acredita que um garoto normal e saudável simplesmente vá embora, desapareça por 5 dias e depois apareça morto em uma ravina. Ela tem certeza de que alguém sabe o que aconteceu com ele. As autoridades e a família de Kurt acreditam que alguém da festa em que ele estava sabe o que aconteceu com ele. Eles acreditam que pelo menos 2 pessoas levaram seu corpo para a ravina, onde mais tarde foi encontrado. A anfitriã da festa, Susan, é considerada por sua família uma suspeita em potencial. Acho que a gente suspeita dela
porque ela mentiu de início. Ela disse que não deu uma festa, que não conhecia o Kurt, mas depois ela voltou atrás e contou ali. Mas a gente também não sabe se isso é verdade, se ele realmente estava bêbado ou se aconteceu alguma coisa que ela acabou omitindo da família, mas que é estranho, é estranho. E também ele foi encontrado a apenas 500 metros de onde ocorreu a festa. Então a chance de ter dado alguma coisa errada naquela festa é muito grande. E as pessoas ali apenas colocaram o corpo dele e desapareceram ali para parecer que foi talvez um acidente, alguma coisa, mas com certeza parece que tem alguém envolvido. Outra coisa bem estranha é aquele homem que foi até a loja de discos e ele sabia o que tinha acontecido com Kurt mesmo antes da polícia saber. Então o corpo dele só foi encontrado na quarta, mas na segunda ele disse que o corpo do garoto seria encontrado em 2 dias e depois ele deixou um bilhete e aquilo é tudo muito suspeito. E para piorar, é claro, o cara sumiu depois disso. A polícia não conseguiu falar com ele depois que o corpo foi encontrado. Então, isso também é bem suspeito e talvez ele tenha alguma ligação. A família de Kurt também gostaria de identificar o homem chamado Franco, com quem Kurt aparentemente entrou na van alguns dias depois da festa. Não se sabe se ele tem algum envolvimento na morte dele. Os investigadores acreditam que quem colocou o corpo de Kurt na ravina conhecia a área. Pouco antes do corpo de Kurt ser encontrado, uma mulher teria visto 2 jovens arrastando um adolescente inconsciente por um beco em direção à ravina. Um de seus pés estava descalço. Na época, ela pensou que fosse um grupo de adolescentes bêbados. Depois que Kurt foi encontrado, ela se perguntou se seu avistamento estava conectado. Seu marido disse a ela apenas para não chamar a polícia, porque eles precisavam cuidar de seus próprios negócios. Cerca de 1 ano depois, ela encontrou Ken e contou a ele sobre o que ela tinha visto. Os Sovas passaram essa informação para a polícia, mas por algum motivo eles nunca a entrevistaram. Durante os anos, a família de Kurt temeu que a polícia estivesse atrapalhando a investigação. Suas suspeitas pareciam ser confirmadas quando, ao longo de vários anos, vários policiais foram presos sob acusações que vão desde falsificações de credenciais até o tráfico de drogas. O tenente da investigação foi descoberto mais tarde como um viciado em drogas que supostamente agrediu prisioneiros algemados. Ele supostamente levou um prisioneiro para um armazém perto de onde o corpo de Kurt foi encontrado e o agrediu. Em 91, ele foi condenado por atacar prisioneiros e recebeu uma sentença de 6 a 15 anos. Ele negou estar envolvido na morte de Kurt. A polícia de Cleveland, os escritórios do xerife e do promotor do condado e o FBI investigaram o caso mais tarde. Cada agência sentiu que a polícia local fez uma investigação ruim. Não foram tiradas fotos do corpo de Kurt no local, nenhuma busca no apartamento onde Kurt foi visto pela última vez foi feita, e não foram encontradas declarações das pessoas que estavam na festa. Eles também rejeitaram uma oferta de ajuda da polícia de Cleveland, logo após a morte de Kurt. Em novembro de 2019, foi anunciado que o departamento de polícia local estava reabrindo o caso e fazendo uma parceria com uma universidade para dar uma nova olhada no caso. Um professor de justiça criminal e uma dúzia de estudantes analisaram as evidências. Em fevereiro de 2020, o caso de Kurt foi apresentado no evento CrimeCon. Nesse evento, 100 participantes trabalharam em conjunto com policiais e peritos forenses para examinar o caso e ajudá-lo a resolvê-lo. Não se sabe se alguma nova informação foi descoberta. Uma recompensa de $5.000 está sendo oferecida. Infelizmente, os pais de Kurt já faleceram. Em 12 de julho de 2001, Ken faleceu aos 68 anos. Em 7 de dezembro de 2014, Dorothy faleceu aos 76 anos. 2 de seus irmãos também já faleceram. Seu terceiro irmão, Kevin, ainda está procurando respostas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso muito suspeito que a gente pode dizer que com certeza tem alguém envolvida e que provavelmente a polícia está escondendo isso. Talvez a polícia saiba quem cometeu isso e estão ali de alguma forma escondendo, a gente não sabe por quê. Temos alguns suspeitos também nesse caso. Acho que é um caso cheio de mistérios e que tem muitas perguntas que ficaram sem respostas. Mas a gente espera que por fim o caso seja resolvido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.